Professores, boa tarde. Por gentileza, vamos compor a mesa aqui desta audiência pública. Excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Sertório, é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, que representa neste ato o presidente desembargador Ricardo Paes Barreto, o desembargador Bandeira de Mello, excelentíssimo senhor corregedor-geral da Justiça, e o juiz de direito, doutor José Faustino, coordenador de Governança de Dados e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E chegando também, compondo a mesa, excelentíssimo senhor desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, diretor-geral da Escola Judicial SMAP. Na extensão da mesa, que participará da apresentação desta audiência pública, a juíza de direito, doutora Raquel Baralfaldi, subcoordenadora da Governança de Dados, a juíza de direito, doutora Tatiana Carneiro Leão, também subcoordenadora da Governança de Dados. Registramos aqui a presença do juiz de direito Saulo Fabiani, diretor do Fórum do Recife, do Major Wesley Luiz Couto do Nascimento, representando o comandante do 2º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro Duarte Schiavo, e do Coronel Luiz Pereira, diretor de inativos e pensionistas da Polícia Militar de Pernambuco, representando o comandante-geral, Coronel Ivanildo Torres. Também a presença do coordenador-geral do Sindijude Pernambuco, o senhor Giuseppe Macena. Esta audiência pública da gestão participativa das metas nacionais é uma das atividades previstas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para permitir contribuições dos diversos setores da sociedade, permitindo o aperfeiçoamento do desempenho de metas dos tribunais de todo o país, estabelecidas anualmente e parte da estratégia nacional do Poder Judiciário. Vamos solicitar neste momento para primeiro pronunciamento e boas-vindas, nosso anfitrião, excelentíssimo senhor desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, diretor-geral da SMAP. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Judicial de Pernambuco. Igualmente, sejam todas muito bem-vindas à Escola Judicial de Pernambuco. Cumprimento a partida o desembargador Eduardo Sertório, queridíssimo amigo desembargador Eduardo Sertório, segundo vice-presidente do Tribunal, ora em exercício, na presidência, representando Sua Excelência o desembargador Ricardo Paes Barreto. Cumprimento o desembargador Francisco Bandeira de Mello, corregedor-geral de Justiça, e meus colegas juízes da governança, o coordenador Faustino Macedo, as subcoordenadoras, juízas Tatiana Carneiro Leão e Raquel Baralfaldi. Nós estávamos reunidos até agora na direção da escola. Faustino é coordenador do Instituto Ideias da escola e nós estávamos recebendo o pessoal da FAD, a Fundação Pública instituída pela Universidade Federal de Pernambuco, construindo um projeto de curso de pós-graduação lato sensu em inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário. Então, em breve, vamos lançar este edital, abrindo 60 vagas para magistrados e servidores, uma nova pós-graduação lato sensu, repito, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, por intermédio da FAD, Inteligência Artificial aplicada ao Poder Judiciário. Estamos aqui todos reunidos, servidores, magistrados,
representantes dos órgãos classistas do tribunal, José, que é presidente do sindicato dos oficiais, presidente do sindicato dos servidores de justiça do estado de Pernambuco, para discorrer um pouco sobre as metas para o ano judiciário de 2026. É um trabalho coletivo, vamos ter uma parte conteudista com as colegas juízas Tatiana Carneiro Leão e Raquel Barofaldi. Vamos ouvir sugestões, críticas, tudo isso com o propósito de construir juntos, de construir coletivamente, colegiadamente, as metas para o ano judiciário de 2026. Nós tivemos bons números, desembargador Eduardo Sertório, no último CNJ em números, a publicação do Conselho Nacional de Justiça. Os números que foram publicados, eu tenho esses números apurados até novembro de 2025. Eu não tenho os números completos do ano do relatório CNJ em números do ano passado, 2025, mas acredito que Raquel e Tatiana disponham desses números. Temos 80 milhões de processos em andamento no Poder Judiciário Nacional, pelo menos até 24 de novembro de 2025. O Poder Judiciário Nacional havia recebido até essa data também 35, 36 milhões de novas ações e julgado 41 milhões. Então, o resultado foi um bom resultado. Vai melhorar. Eu tenho muita ansiedade com a verificação dos números do relatório CNJ 2026, que trará o resultado do ano de 2025. Então, o relatório CNJ em números 2025 trouxe o apanhado do ano judiciário de 2024. O relatório CNJ em números 2026 trará o apanhado dos números deste ano de 2025. Acredito que, com o uso ético, com o uso responsável da inteligência artificial generativa, nós vamos avançar muito. Vamos diminuir esse acervo de 80 milhões, que é o maior acervo do mundo. Não há comparação com nenhum outro país este acervo. Há um aumento muito grande da litigiosidade e nós precisamos cada vez mais trabalhar com metas, trabalhar com planejamento estratégico. Esse é o nosso grande desafio. A Escola Judicial de Pernambuco conferiu ao Tribunal de Justiça de Pernambuco 10 sistemas, muitos deles premiados, entidades públicas e privadas. São sistemas que foram concebidos pelo nosso laboratório de informática, especialmente pelo Instituto Ideias, e sistemas que contribuem para a celeridade, para a eficiência da nossa atividade fim, que é a atividade judicante. Trabalho já de várias gestões na escola e que é um trabalho que deve continuar. Ainda esse mês de junho, segundo me confidenciou o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Paz Barreto, nós vamos lançar a nossa própria inteligência artificial, que tem o nome de Maia, é isso? Então, é uma ferramenta, não vai substituir a responsabilidade do julgador, mas é uma ferramenta para auxiliar o julgador para cumprir as metas de nivelamento estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Hoje pela manhã, o pleno, eu não pude participar da sessão porque eu fui presidir um casamento no Litoral Sul e não cheguei a tempo da sessão. Foi um casamento interreligioso, desembargador Bandeira de Mello, um árabe casando com uma judia e um cristão, e eu, no caso, o celebrante. Eu chamei o casamento de casamento interreligioso. Foi uma experiência muito boa para mim, mas acompanhei a sessão do tribunal. O tribunal deu um passo significativo, elevando as comarcas com mais de 200 mil eleitores para a terceira entrância. Dos 9 estados do Nordeste, éramos o único que contávamos apenas com uma única comarca na mais elevada entrância, a comarca do Recife. O Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, todos os estados do Nordeste e agora Pernambuco têm uma terceira entrância maior, mais alargada. Isso vai ser muito bom para que nós possamos manter nessas comarcas bons magistrados, bons servidores, com resultados cada vez mais animadores, resultados mais efetivos para o Poder Judiciário. Eu tenho uma alegria muito grande com o trabalho que tem sido feito pela nossa governança, né? Faustino, Tatiana, Carneiro Leão, Raquel Barofaldi, Ana Luísa Câmara, que não está aqui presente, mas a equipe é muito boa a equipe da nossa governança, que vai apresentar os dados. A governança é um órgão interno do tribunal de apoio à gestão, vai apresentar a estratégia nacional do Poder Judiciário, gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais e concluirá a sua apresentação, os componentes da governança, com as metas, com a exposição das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça, as metas atuais, gerais e específicas da Justiça Estadual e uma aplicação de formulário eletrônico para sugestões para as metas de 2026. Portanto, sejam todos. Chegou aqui a vice-presidente da Ordem dos Advogados de Pernambuco, doutora Shankpur. Acertei a pronúncia. Então, doutora, tem assento aqui à nossa mesa, por gentileza. Como nós falamos em justiça, nós falamos em sistema de justiça. Então, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, né? Nós todos precisamos trabalhar em harmonia, em parceria, para melhorar cada vez mais os nossos números e nos aproximarmos mais da sociedade e paga a nossa remuneração. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos trabalhar agora, tá certo? Sintam abraçados, acolhidos pela Escola Judicial de Pernambuco. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao nosso cerimonialista Silas, querido amigo Silas. Obrigado, desembargador Jorge Américo. Vamos agora anunciar a palavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Bandeira de Mello. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Principio aqui registrando minha saudação ao desembargador Eduardo Sertório neste ato. Representa o presidente, desembargador Ricardo Paz Barreto. Saúdo também o nosso anfitrião, desembargador Jorge Américo, diretor da escola, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Shankpur. Um registro aqui todo especial
a equipe da governança nas pessoas Dr. Faustino Macedo, doutora Tatiana Carneiro Leão e doutora Raquel Barofaldi, que a governança aqui em Pernambuco é a espinha dorsal do trabalho de acompanhamento e gestão das metas nacionais, que é a razão de estarmos aqui na tarde de hoje. Cumprimento aos juízes presentes, aos servidores, aos advogados, aos operadores de direito, aos representantes dos órgãos públicos que se fazem presentes nessa audiência. E eu espero que, pela Corregedoria Geral do Estado, que o nosso trabalho na Corregedoria, em grande parte, ou na sua maior parte, centrado na avaliação das metas nacionais por parte de nossas unidades judiciárias, de modo que temos, evidentemente, total interesse em acompanhar aqui nesse processo de construção, esse processo coletivo de construção dos melhores caminhos para o Poder Judiciário do Brasil e de Pernambuco. De modo que esse é o registro breve e simples de boa expectativa, de esperança de que a dinâmica aqui nesta tarde possa contribuir com esse esforço, que é um esforço que já vem ocorrendo há muitos anos e positivo, no sentido de dar uniformidade ao Poder Judiciário, à ação do Poder Judiciário no país inteiro, de dar, por intermédio da avaliação dos dados, para nos dar concretude a respeito dos desafios que o Judiciário enfrenta e do que ele consegue realizar. Todos nós temos trabalhado muito e o esforço agora é continuar trabalhando muito, mas fazer cada vez melhor dentro das condições que nós temos, a partir de uma expressão que Faustino gosta de usar, é o data driving, que é nada mais não é do que o gerenciamento, do que a administração, do que a gestão do Poder Judiciário a partir das realidades evidenciadas pelas constatações dadas pelos dados de todas as facetas do Judiciário. Então, muito obrigado. Me permito, pela Corregedoria, agradecer aqui a todos nesse esforço coletivo de contribuir com esse esforço nacional. Muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Bandeira de Mello e agora anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Eduardo Sertório, que neste ato representa o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Paes Barreto. Caro colega Jorge, caro colega Bandeira, demais juízes aqui já denominados, nossa querida presidente, vice-presidente, primeira-presidente, advogada, seja bem-vinda, e a todos os servidores e servidoras, todos os presentes. O desembargador Ricardo não pôde vir, manda um afetuoso abraço a todos e todas e deseja um excelente trabalho. Estamos aqui, escrevi eu, para cumprir não uma formalidade de planejamento estratégico. Estamos aqui para reafirmarmos um compromisso essencial com a escuta ativa e com a construção coletiva de prioridades que orientarão nosso trabalho pelo próximo ano. O desembargador Jorge falou nesse esforço coletivo, o desembargador Bandeira também falou. Desde 2009, o desembargador Bandeira também já fez referência a isso, o Conselho instituiu as metas e o Judiciário brasileiro passou a contar com importantes instrumentos de planejamento e responsabilização. Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 7, muitas dessas nós já aprendemos. As questões relativas a temas sensíveis como improvidade administrativa, crimes contra a administração pública, a uniformização dos precedentes qualificados, tema importantíssimo, e devemos nos dedicar a exemplo de outros estados, um afinco. São metas que nos impulsionam, mas para serem realmente efetivas, precisam nascer daqui, da experiência cotidiana de quem atua nas varas, nos gabinetes, nas secretarias, nos fóruns, advogados, Ministério Público, juntos na construção
dessas metas. Elas devem refletir o que somos e o que queremos para a nossa instituição. Essa audiência, portanto, é mais do que um rito. É um gesto de valorização da inteligência coletiva. Magistrados, servidores, e uma convocação à participação ativa de toda a sociedade. Queremos ouvir quais são as dificuldades, queremos conhecer as boas práticas, queremos monitorar os gargalos, e precisamos monitorar os gargalos, e também os sonhos, porque planejar é também afirmar esperança. É isso que eu sinto. Não queremos ser, ao final disso, apenas termos um conjunto de indicadores. Queremos metas legítimas, exequíveis e humanas. Metas que façam sentido para quem está dentro do sistema e também para quem depende dele para ver seus direitos reconhecidos. Um excelente trabalho a todos e a todas. Agradecemos ao desembargador Eduardo Sertório e, desta forma, está instalada oficialmente a Audiência Pública Gestão Participativa das Metas Nacionais CNJ 2026. Vamos dar início agora aos trabalhos e, para a abertura dos trabalhos, anunciamos a palavra do juiz Faustino Macedo, que é o coordenador de Governança de Dados e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar inicialmente o desembargador Eduardo Sertório, segundo vice-presidente deste Tribunal de Justiça, aqui representando o excelentíssimo senhor presidente, o desembargador Bandeira de Melo, corregedor-geral da Justiça, desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, diretor da SMAP, a doutora Shankipoo, representando a Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, a todas as minhas colegas e amigas Tatiana Carneiro Leão e Raquel Barafado Bueno. Quero cumprimentar a todos e todas aqui presentes, juízes, juízas, servidores e servidoras, promotores, advogados, delegados, o pessoal do sindicato, enfim. Para nós, da governança, é um momento de grande felicidade, de grande satisfação, poder estar aqui neste momento, ouvindo, como uma oportunidade de escuta da sociedade pernambucana, de todos os interlocutores, quanto à percepção que cada um ou cada uma de vocês tem sobre as metas nacionais. Seria muito desconectado da realidade se o Conselho Nacional de Justiça anualmente resolvesse escolher metas nacionais sob a ótica de Brasília. E exatamente para não prevalecer uma ótica de Brasília, é que durante esses meses, esse mês e mais durante esse período agora, vários tribunais de justiça, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, tribunais federais, todos estão fazendo isso que a gente está fazendo agora. Se reunir com a sociedade, se reunir com todas as pessoas que têm interesse no bom andamento da justiça, para perguntar qual é o caminho da justiça que a gente quer em 2026. É um momento de parar e refletir. O que é que eu quero, o que é que para mim é importante, qual é a correlação, qual é o caminho que eu quero ver da justiça em 2026. Essa é a oportunidade que a gente tem para isso. E aí, nessa oportunidade de análise das metas, então a gente pode, porque afinal das contas as metas, a gente vai ver já todas elas vão de 1 até 10 hoje, né, na apuração 2025, mas elas representam em alguma maneira, em alguma medida, algum anseio social, alguma necessidade da nossa sociedade que naturalmente se muda conforme o espaço de território e de tempo. Por isso que todo ano a gente tem que refazer. Então, quando a gente fala de julgar mais processos do que entram, que é a meta 1, a gente está querendo ser mais rápido na entrega, a gente está querendo entregar mais do que e diminuir o nosso acervo, o nosso passivo. Quando a gente fala em reduzir a taxa de congestionamento, também a gente quer ser mais rápido. Quando a gente fala em, por exemplo, violência doméstica, na meta 4, a gente quer ter um enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher de forma mais efetiva, mais eficiente, mais célere. Então, todas as metas
por trás delas, elas têm um anseio social ou uma necessidade da instituição para dar alguma resposta para a sociedade a que a gente serve. Então, esse é o momento da gente ouvir, não somente sobre a nossa ótica, né, de servidor, de servidora, de juiz ou de juíza, mas também sobre a ótica do cidadão e da cidadã que a gente serve. Então, como é que o cidadão da ponta ia perceber melhor a meta 2? Como é que o cidadão da ponta ia perceber melhor a meta 10? Essa é a reflexão que eu invoco vocês para a gente fazer dia de hoje. E aí, como a fala política já foi muito bem feita pelos meus antecessores, eu vou passar então para a organização de como é que a gente vai trabalhar agora à tarde, tá? Tá desligado, é? Oi? Vamos lá. A gente parte de um pressuposto aqui na governança de dados. O que é a governança de dados? É um órgão de planejamento estratégico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que serve à presidência e à corregedoria, onde a gente monitora, acompanha mais de 226 indicadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós temos indicadores de transparência, indicadores de governança, indicadores de produtividade e indicadores de dados e tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, essas 10 metas que a gente vai falar daqui hoje, elas são 10 dos 226 indicadores. A gente continua monitorando os outros 216. E aí, por que a gente mede e monitora tudo isso? Porque o que não pode ser medido, o que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, como a gente quer sempre a melhoria do serviço público, do serviço judiciário, a gente precisa se medir, a gente precisa se autoavaliar para poder entregar melhor para a sociedade. Partindo desse pressuposto, a gente quer hoje, num momento de colaboração, de oitiva, ouvir todos vocês, sobre as nossas metas. Como é que vai funcionar? Só para vocês entenderem a metodologia e para que fique claro para todo mundo. A gente tem aproximadamente aí 2 horas de audiência pública, que vai funcionar assim. Primeiro, a gente tem 2 fases, ok? A primeira fase é o que a gente chama de fase de apresentação. Na fase de apresentação, vai durar mais ou menos a cada meta. Essa primeira e segunda fases, elas são rodadas a cada meta, para não ficar bagunçado e ficar claro para todo mundo. Então, digamos, vai começar com a meta 1. Então, vai começar a meta 1, doutora Tatiana, doutora Raquel ou eu mesmo, viremos aqui e diremos, a meta 1, ela hoje, para 2025, ela está escrita assim. E a gente vai ler como é que está a meta, vai mostrar para vocês. Depois a gente vai dizer como é que está a meta amanhã, que é o que a gente chama de PIME. Eu sempre esqueço, Proposta Inicial de Metas Estaduais. A gente vai dizer a PIME 2026, quando a gente falar dessa PIME, é uma proposta que está sendo construída por todos os tribunais de justiça do Brasil. A gente tem se reunido durante o começo desse ano para estruturar, basicamente, sobre a nossa visão, qual seria a proposta de meta, ok? E aí a gente vai dizer como é que está hoje, 2025, depois vai dizer como é que está a PIME para 2026, e aí a gente vai começar a fase de coleta. Na fase de coleta, a gente vai ter 8 minutos para a fala dos inscritos, dos que foram previamente inscritos na entrada. Faustino, mas eu não me inscrevi na hora, então a gente vai primeiro chamar os inscritos, e se você disser na hora, não, eu quero falar também aqui, agora me ocorreu alguma coisa, eu queria falar também, a gente pode acolher desde que a gente esteja dentro dos 8 minutos das discussões iniciais. Então, as falas se direcionarão às metas. Você, quando for falar, você vai falar, eu quero falar sobre a meta 2, eu queria conversar com vocês sobre a meta 5, porque esse tipo de construção nos permite catalogar todas as instruções, todas as percepções que vão vier trazer para aqui, para o nosso ambiente, para depois submeter tudo isso ao âmbito nacional e promover uma discussão mais ampla e resolver o que é que vai ser de meta para o Poder Judiciário. Deu para entender? Então, uma fase de apresentação de 2 minutos, depois uma fase de coleta que vai durar até 8 minutos. E aí, quando a gente estiver na fase de coleta, a gente vai projetar um QR Code. A cada meta haverá um QR Code em que vocês poderão dizer, eu concordo ou eu não concordo, porque a participação não precisa ser só por voz. Porque vai ter gente que vai dizer, não, eu não queria falar não, eu queria só dizer aqui. Aí você pega, lê o QR Code, diz o que é que você acha lá mesmo no texto. A gente vai compilar tanto o que está em texto como o que for falado aqui. Entendido? Alguma dúvida? Não, meninas, eu esqueci alguma coisa? Não? A gente pode começar. Desembargador, pois não.
Quem estiver em casa também, desembargador. E a gente vai ter, além disso, vai ter uma reunião para uma reunião interna com mais de 1.000 pessoas para também coletar impressões sobre a meta, e haverá também uma consulta pública. A gente vai ter uma consulta pública que vai ser oportunamente divulgada no site do tribunal, nas redes sociais, para que toda a sociedade tenha a oportunidade, não só os que estão aqui, mas todos tenham a oportunidade de influir, né, trazer suas percepções sobre as metas nacionais. Dito isso, a gente pode começar? Vamos? Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento a mesa na pessoa do desembargador Sertório. Eu gostaria de dizer que é com muita alegria que a gente começa essa audiência pública hoje, que é muito importante, não só para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas para todo o sistema de justiça, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte teórica que é necessária para que a gente possa fazer críticas e construções sobre as metas nacionais. Então, a gente fala um pouquinho como é construído uma meta nacional, como o CNJ nos lê enquanto, estatisticamente falando, para que a gente possa entender como tudo se encaixa para a gente fazer essa construção. Eu vou pegar a fala do desembargador Jorge Américo, que trouxe para nós alguns números, né? Ele disse que nós temos hoje 80 milhões de processos em tramitação no país. E nós temos, aqui em Pernambuco, em torno de 1,5 milhão de processos em tramitação. Como é que o CNJ sabe quantos processos eu tenho em tramitação, quantos processos arquivados, quantas sentenças o Tribunal de Justiça deu, quantas sentenças o juiz Faustino deu lá na vara dele? Como é que ele faz essa leitura estatisticamente falando? Ele não pergunta ao tribunal, ele tem lá, no CNJ, uma base de dados, em que ele faz a leitura aqui embaixo de códigos. Cada código representa um movimento. Cada código que o CNJ lê lá representa um dado que ele faz a leitura. E como é que ele faz isso? Ele estruturou, através da Resolução 46 de 2007, as tabelas processuais unificadas. O que é isso? É um sistema de taxonomia para padronizar todas as classes processuais, todos os assuntos, todos os movimentos, todos os documentos que são inseridos dentro dos sistemas eletrônicos de processamento de dados de todo o país. Feito isso, o CNJ consegue ler exatamente a quantidade de sentenças que o Tribunal de Justiça deu aqui em Pernambuco, como consegue ler lá no Mato Grosso do Sul, como consegue ler lá no Acre a mesma informação. Ele padronizou por critérios e tabelas quais são os movimentos, os assuntos, as classes e os documentos que os tribunais lançam em seus sistemas, independente se é PJE, se é o EPROC ou se é outro sistema de processamento eletrônico de processos. Para poder fazer essa leitura correta e para poder fazer o quê? Comparar os tribunais. Porque eu só consigo comparar o igual. Então, eu sei que uma sentença de extinção aqui em Pernambuco é exatamente uma sentença de extinção lá no Rio Grande do Sul. Então, é para isso que serve a tabela processual unificada. Isso serve para todos, isso serve para nós dentro do Poder Judiciário, mas serve também para os atores externos, porque quando o advogado, o Ministério Público, a Defensoria ou o delegado vai cadastrar um processo, ele precisa escolher lá uma classe, um assunto, para colocar o processo dentro do sistema. E é esse dado que o CNJ lê. Eu inserindo isso corretamente, o CNJ vai saber que essa ação é um procedimento comum, é um inquérito policial, é um pedido de prisão em flagrante. Se eu inserir esse dado errado, ele vai ler errado. Isso serve para todos os atores do sistema de justiça, não só para o Poder Judiciário interno. Então, as tabelas processuais veio com esse intuito. E por que eu estou falando sobre elas numa audiência pública sobre metas? Porque as metas, minha gente, também são construídas com elementos das tabelas processuais. São construídas, são aferidas e são
aferidas conforme o seu cumprimento. Se eu lanço uma sentença num processo de meta, e essa sentença tem um código correto, eu tiro esse processo da meta. Se eu lanço uma sentença, mas lanço um código de decisão ou despacho, esse processo continua na meta. Então, é por isso que a gente fala um pouquinho sobre tabelas processuais, para entender que todo o cadastramento de processo, todos os dados que existem dentro do sistema do PJE são super importantes. Quem cadastra é responsável e quem anda com o processo também é responsável por essa fidedignidade de informações. Se o Poder Judiciário hoje cumpre ou não cumpre metas, a responsabilidade é de todos nós. Não é do juiz, não é do servidor. É do juiz, do servidor, do advogado, do Ministério Público, da Defensoria, de todo mundo que colabora com o sistema de justiça. Então, essas regras do jogo das metas nacionais, elas estão aí num glossário que o CNJ diz exatamente o que cada coisa é. O glossário ele é público, ele está aí, quem quiser copiar o QR Code, ele diz exatamente o que vem a ser a meta 1, a meta 2, todos os movimentos que são incluídos ou são excluídos dessa meta. Esse glossário, e aí é que está o interessante, ele não é publicado somente uma vez por ano. Porque as nossas metas nacionais, o que elas são, minha gente? Elas são um indicador de desempenho qualificado. E por que a gente fala que ele é qualificado? Porque eles refletem o anseio da sociedade. Se nós temos hoje muitas vítimas de feminicídio, é natural que a gente tenha uma meta 8, para combater exatamente, ou seja, para que os processos de feminicídio andem com mais rapidez ou tenham a atenção do Poder Judiciário e todos os atores externos. E todas essas regras do que é um processo de conhecimento, do que vem a ser um assunto relacionado à violência doméstica ou feminicídio, estão no glossário. Então, como ele reflete o anseio da sociedade, ele é mutável, ele muda. E não muda só todo ano. Às vezes a gente é surpreendido com um glossário novo a cada 3 ou 4 meses. Né? E aí é mais para os atores internos, e aí, às vezes para os externos, a gente também brinca. A gente está lá cumprindo a meta, e a meta muda no meio do jogo. Isso acontece. Aliás, acontece todos os anos. Esse ano a gente já está no 3º glossário. E a gente ainda está em maio, para vocês terem uma ideia. Então, a cada mudança de glossário, a gente faz uma nova parametrização de acordo com as regras que o CNJ coloca e divulga uma nova meta. Mas, em regra, o nosso processo de... Aqui é o glossário de 2025, né? Como ele vem estruturado. Está lá, meta 1, julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2024, excluídos suspensos sobrestados em até 31/12 de 2025. Né? Isso é uma regra escrita pelo CNJ. E o que é um processo de conhecimento, o que é um processo suspenso, o que é um processo sobrestado, está explicado no glossário. E como é que a gente constrói essas metas nacionais? Aí Faustino trouxe para vocês que aqui é uma grande colaboração, e de fato é. Em regra, todo ano, os tribunais se reúnem para discutir as propostas de metas para o ano seguinte, ou seja, os anseios da sociedade. Né? Porque a audiência pública aqui ela não é aberta só aos atores que operam o sistema de justiça. Qualquer cidadão que esteja aqui presente pode participar e pode opinar a respeito da temática da meta, caso ele não tenha conhecimento específico. A audiência é aberta. Então, o CNJ insta os tribunais que façam audiências públicas e reuniões para colher essas informações e lançar a meta para o ano seguinte. A Resolução 221 de 2016 é que impôs essa gestão participativa das metas nacionais. Ele traz essa obrigatoriedade dos tribunais ouvirem, né, ouvirem seus pares, ouvir a sociedade em geral. E aí, minha gente, a PIME, que é a Proposta Inicial de Metas Estaduais, ela
temos normalmente 3 ou 4 reuniões nacionais que os estados, né, ou as regiões levam as suas propostas de metas para 2026. A PIME ela vem estruturada, como vocês vão ver, na meta atual e por que ela vai mudar para o ano seguinte, ou então por que ela vai manter no ano seguinte, ou seja, por que ela ainda é importante para a sociedade. Por exemplo, a meta de violência doméstica, que vocês vão ver, ela já está numa proporção muito alta para cumprimento, mas porque a gente tem índices de violência doméstica muito grandes no Brasil, né? E de feminicídio mais ainda. Então, ela é uma meta que provavelmente ou ela vai ser mantida, ou ela vai ser apertada, ou ela vai ser piorada, digamos assim, em termos de cumprimento de meta e melhorada a favor da sociedade. Né? As metas são discutidas nacionalmente através das preparatórias, que são encontros nacionais, que trazem, então, o resultado disso aqui. Vocês hoje aqui vão construir as metas para 2026. Né? E por isso que essa reunião é tão importante. Bom, dito isso, minha gente, a gente vai começar os trabalhos efetivamente sobre o conhecimento da meta atual, e como ela vai ser para 2026, e qual é a proposta para 2026, em que vai ser aberta a palavra para vocês. Ok? Eu vou passar a palavra, então, para a minha colega, doutora Tatiana, para conduzir os trabalhos de coleta de impressões. A palavra é aberta a vocês, caso queiram se manifestar sobre a meta em discussão. Bom, boa tarde a todas, a todos aqui presentes novamente. Vou pular os cumprimentos que já foram devidamente feitos pelos que me antecederam para a gente ir direto para a discussão sobre as metas, né? Como o Raquel falou, é a partir da TPU que a gente tem os critérios de parametrização para definir o que conta para cada meta. Então, para a meta 1, a gente tem mais ou menos o conhecimento já, todo mundo sabe, julgar mais processos do que entra. Mas que processos são esses? São processos de conhecimento. Então, a gente precisa atentar para as classes de conhecimento que estão lá de acordo com a TPU, para entender que processos entram, são contados no alvo da meta. Então, são processos de conhecimento e a gente precisa julgar, ou seja, tem que ser um movimento de magistrado de julgamento, também definido lá na TPU, mas do que os que forem distribuídos no ano corrente. E aí essa é uma meta que se aplica tanto para o primeiro quanto para o segundo grau, tanto para processos criminais como não criminais, e são excluídos dessa meta as execuções e cumprimentos de sentença. Só processos de conhecimento entram para a meta. Tá? Historicamente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um bom desempenho na meta 1, a gente historicamente consegue alcançar, ou seja, consegue cumprir mais, julgar mais do que entra. Eita. E aí, a previsão da PIME para 2026 é de manutenção dessa meta. Como o Faustino também colocou, cada meta dessa tem um objetivo maior por trás, né? E esse objetivo é que a gente seja mais eficiente. Se a gente consegue julgar mais do que entra, a gente demonstra, o Poder Judiciário demonstra mais eficiência. Então, para quem tiver alguma sugestão, vocês podem se manifestar através do QR Code. E se alguém tiver alguma sugestão, lembrando que para a meta 1 de 2025, a gente teve uma alteração em relação ao ano anterior, que foi o período de apuração, que foi justamente uma sugestão que foi acolhida pelo CNJ, né, pelos tribunais. Os tribunais todos, né, tiveram essa mesma percepção, então a gente considera, não é o ano calendário, né, porque como a gente tem o recesso no final do ano, então o recorte de data que foi sugerido foi acolhido para 2025 e aí está sendo mantido para 2026. Em relação à meta 1, temos alguém que queira fazer alguma manifestação? É importante que vocês se manifestem através do QR Code, caso não queiram vir, falar, expor alguma coisa sobre a meta 1, que vocês respondam ao QR Code. Como o Faustino falou, além dessa oportunidade, a gente vai ter a consulta pública, em que também, né, vão ser coletadas as opções, as manifestações a respeito das metas. Julgar mais processos do que os distribuídos. Então, se no ano corrente, essa é a do ano corrente, isso.
Podemos ir para a meta 2, então? Bom, acho que todo mundo conseguiu ler aí o QR Code. Vamos para a meta 2. A meta 2, desembargador Sertório, que é a dos processos mais antigos, né? Que a gente tem o objetivo de justamente tentar eliminar o estoque de processos antigos do tribunal. Então, o objetivo da meta 2, ele varia o percentual de 80%, 90% e 95%, conforme o grau de jurisdição, né? Então, para o primeiro grau, 80% dos processos distribuídos até 2021, 90% distribuídos até 2022 para o segundo grau e 95% para juizados e turmas recursais. A gente teve esse ano, em 2025, pela primeira vez, a meta 2 super antigos, né, que a gente chama de super antigos, foi a novidade, que é julgar 100% dos processos que estejam pendentes de julgamento há mais de 15 anos. Né? Essa foi uma novidade de 2025, essa meta não existia, e aí veio em 2025 com essa exigência de 100%. Tá? É uma meta que o que é que se viu? Que como a meta 2 existe já há um tempão, mas sempre tem essa margem de percentual, a gente ia andando, mas ficando ainda alguma coisinha muito antiga para trás, e aí o TJ trouxe agora a novidade dos 100% aí dos super antigos, excluiu apenas as classes de inventário, falência e uso capião, e aqui novamente, de novo, a importância da TPU, né, porque é a classe de inventário, não é o assunto. Inventário, às vezes, coloca no assunto, mas aí o processo continua na meta. É a classe de inventário, a classe de falência e a classe de uso capião. Para 2026, a gente tem a proposta de manutenção da meta 2, mas com a redução de super antigos de 100% para 95%. Porque como é o que... Se uma coisa que estava suspensa, e aí volta a tramitar, por exemplo, no dia 18 de dezembro, você estava com sua meta batida, e aí esse processo que voltou a tramitar, ele entra para a meta, e aí você deixa. Então, como não pode ser atribuído, né, ao Poder Judiciário, de modo geral, e aí se flexibilizou para que a gente tivesse aí alguma margem, né, porque 100% é complicado para todo mundo, então a proposta é de flexibilizar para 95% para 2026. Então, novamente, a gente pode para a participação de todo mundo aqui, e se alguém presente quiser vir também fazer alguma contribuição em relação à meta 2, se tiver alguma colocação, enquanto a gente vai respondendo o QR Code, pode... Caso alguém queira falar, a palavra está franqueada. Eu tenho uma dúvida na meta 2, que eu não sei se está em outro indicador e isso já tira, porque eu só conheço as metas, não conheço todos os indicadores, né? Mas assim, meta 2 ele pede o arquivamento, não é isso? Do processo. Não é só julgamento, a meta 2 sai da meta quando é julgado.
o processo. Se um processo é arquivado ou suspenso, isso. O arquivamento tem como, assim, né, a meta que tem como principal objetivo. O arquivamento é a meta 5, que é a taxa de congestionamento. Mas o arquivamento também ajuda nas demais metas, que são metas de julgamento. Meta 1, meta 2, porque quando você arquiva, o processo sai do seu alvo. Então, não deixa de ser uma forma de contribuir com a meta 2 também, arquivar o processo. Eu não sei se então, no meu caso, era melhor falar na meta 5, mas é os casos, por exemplo, de prestação de saúde que é continuada ad eternum. E a execução não acaba nunca. Mas aí são cumprimentos. Eu ia falar, a gente tem realmente um problema nas varas cíveis com os cumprimentos de sentença nos processos de saúde, em que, especialmente TEA, né, e essas demandas que, em tese, não vão sair para o judiciário muito cedo, né? Isso. Mas a execução e o cumprimento de sentença não entram como alvo de meta. Né? Eles não são, eles só entram, de fato, para a taxa de congestionamento bruta. Mas né? impacta de forma oblíqua por causa do acervo, né? Só no acervo, mas nas metas não. Tá bom? Estou confundindo. Isso. Impacta em outros indicadores, né? Vai impactar especialmente no IAD. Corretíssima a sua dúvida. Aliás, é uma dúvida frequente, viu? Porque quando a gente fala de meta, a gente fala em processo de conhecimento. Aí, quando ele entra na fase de execução, ele deixa de ser alvo de meta. Mas ele impacta, sim, em alguns outros indicadores que o tribunal tem. E aí, em que pese não seja para meta, o arquivamento é muito importante, sim, porque é importante para os nossos tempos, né? O nosso tempo é medido em função do arquivamento, é importante para o IAD, como falou, então impacta em outros tantos indicadores, né? Então, em que pese e na própria meta, porque se a partir do momento que ele é arquivado, por exemplo, ele sai do indicador. Nesse caso de cumprimento de sentença e execução, ele não entra no alvo da meta, então arquivar ou não faz diferença, mas vai fazer diferença nos outros indicadores, é importante ter em mente os arquivamentos sempre também. Todo mundo conseguiu ler o QR Code da meta 2? Respondeu aí? Vamos passar para a meta 3, que é a meta da conciliação, né? A meta que estimula a resolução consensual dos conflitos. E aí a gente tem como referência o ano sempre, então para 2025, aumentar um ponto percentual em relação ao nosso indicador em 2024, né? Em relação a 2024. E tem a cláusula de barreira de 17%. Isso para quê? Se o tribunal já tem um indicador, já tem um índice de conciliação elevado, né? Então já supera já está dentro do que é esperado, não tem como exigir mais, que você avance mais para o ano seguinte. Então, por isso que existe uma cláusula de barreira. Vocês vão ver que existe cláusula de barreira tanto na meta 3 quanto na meta 5, que é a da redução da taxa de congestionamento. Se você chega num determinado patamar, o CNJ entende que aquele patamar ali já é dentro, né, já está dentro do esperado, e aí por isso que tem a cláusula de barreira. Para 2026, né, a gente tem duas sugestões na PIME em relação à meta 3. Ou seja, ou você mantém o percentual, que é 1 ponto percentual, né, em relação ao ano anterior, ou que aí, mantém o percentual excluindo-se essas classes: ação de interdição, curatela, busca e apreensão, bem como as sentenças de extinção. O que é que quer dizer com isso? Então, como é que é feito o cálculo, né? São as sentenças de mérito proferidas nos processos de conhecimento e no denominador as sentenças homologatórias. A partir do momento que a gente exclui sentenças sem resolução de mérito, a gente diminui o nosso numerador e aí a gente conseguiria ter um desempenho melhor, né, com a mesma quantidade, digamos assim, de sentenças homologatórias de acordo, de transação, os tipos de sentença que são contados para esse indicador. Então, a primeira sugestão é essa: excluir essas classes e excluir as sentenças sem resolução de mérito, as sentenças de extinção do numerador. E aí, com isso, a gente conseguiria ter também um desempenho melhor para os tribunais, ou reduzir a cláusula de barreira de 17%, né, como eu tinha mostrado, hoje é 17%, para 1%. Esse é um pleito dos tribunais de modo geral, porque tem encontrado aí dificuldade em alcançar esse indicador. Aqui no tribunal, historicamente, a gente também tem um bom desempenho na meta 3, mas a gente
sempre reforça, e aqui, de novo, a importância, né, da TPU, da qualificação de dados de alimentação correta, para alimentar corretamente tanto a realização das audiências, né, para que seja alimentada com o tipo de audiência correto, como o tipo de audiência de conciliação, também dos movimentos. É importante que escolha o tipo de movimento correto, como o tipo de sentença de homologação de transação, de homologação de acordo, para que os dados, né, sejam refletidos aí no desempenho do tribunal. Então, em relação à meta 3, estes são os esclarecimentos que a gente tem a fazer. Alguém quer fazer alguma colocação? Pode colocar na observação, né? No questionário não tem embaixo, aí você pode tanto, eu vou até voltar, ó, tem a cláusula de barreira ou a exclusão necessário de algumas classes. Na parte em branco da observação, aí pode fazer as observações para excluir as... A proposta aqui, ó, essa da PIM é que foi coletada por todos os tribunais, né, no sentido de reduzir a cláusula de barreira ao plano B, né? O plano A seria de excluir essas classes, ação de interdição, curatela, busca e apreensão, e excluir também as sentenças de extinção, né? As sentenças sem resolução do mérito. Desembargador, mas se fosse para a gente opinar, né, e tivesse um veredito final, acho que para nós, Tribunal de Justiça de Pernambuco, a gente gostaria que fosse o plano A, porque a gente sempre cumpre essa meta, né? Então, como ele é um pouco mais dificultoso para outros tribunais e a gente cumpre, né, a gente ficaria estrategicamente com o plano A. Porque as conciliações pré-processuais não tem processo, né? Então, não sei, e nós aqui em Pernambuco, no PMEC é muito atuante nessa área, e agora eu tô aqui defendendo as casas de justiça e cidadania, né? Não, Eu estou em cada canto um pouquinho. O NUPEMEC é um dos principais responsáveis para cumprir essa meta, por isso que a gente sempre bate. O NUPEMEC é muito ativo. Certo. E as pré-processuais contam também, porque quando elas são pré-processuais, só no modo de dizer, porque elas entram no nosso sistema, e a classe delas está prevista no glossário. De que forma elas vão entrar? Vão. A distribuição é posterior para poder haver a homologação. Existe esse lado bom, mas existe quem é contra, né? Mas, a princípio, está parametrizado dessa forma. Não, é interessante porque faz o acordo realmente, a solução do conflito. Não, pelo que eu entendi, assim, eu estou há muito pouco tempo lá com essas casas de justiça e cidadania, mas se faz um acordo aí de alimentos, por exemplo, né? Uma questão de vizinhança. E antigamente essas questões não eram levadas ao judiciário, e se houvesse um descumprimento, aí seria um problema, porque precisava entrar com a inovação. E a orientação agora é que, havendo esse acordo, e aí é pré-processual mesmo, esse acordo será apenas submetido à homologação judicial. É aí que ele vai entrar. E ele já vai entrar bem, né? Porque ele já vai entrar para sair homologado. Já entra resolvido, Já né? entra resolvido. Mas aí, como ele tem a homologação posterior, né? Nessa Pronto, ele entrada vai entrar e a homologação, aí ele acaba com... Não sei se poderia ficar a título de sugestão, né? Para frente, dividir. Porque a conciliação judicial, especialmente nas varas cíveis, é muito difícil. Muito difícil. Ainda existe muita cultura do litígio e estimulada muitas vezes até pelos advogados, não é nem pela parte, né? Às vezes a parte quer resolver porque quer se livrar do problema, mas é difícil. Na vara civil, família não acontece muito. Tem muito acordo, sucessões tem muito acordo, mas nas varas cíveis é realmente muito difícil. Então, talvez fosse o caso de subdividir, reduzir até
nessa forma de cálculo aí que eu não sei fazer conta, é a questão das varas cíveis, né? Reduzir um pouco a exigência do percentual, não pode ser o mesmo de uma vara civil para uma vara de família. Vara de família, eu acho que 70% dos casos se resolve na conciliação, e na vara civil é uma minoria mesmo. Aqui, né, tem a meta do tribunal, né? Então, o indicador é visto como um todo sem a divisão de competências. A gente tem competências em que é muito mais difícil ter, né, competência de fazenda, por exemplo, né? Numa vara de fazenda, ter o acordo é raríssimo, até porque precisa da lei autorizando, né? Então, tem as peculiaridades e aí a gente tem como uma média, mas ter algum tipo de divisão para que a gente possa frente, né? Lá de cima. Até para estimular a pré-processual mesmo, né? Para que não venha efetivamente para o judiciário, tantas né? demandas que a gente vê aí, né? Predatórias, enfim, frívolas. Sobre mais alguém? Bom, na meta 4, que a gente tem a meta 4 que foi dividida esse ano, a gente tem meta 4 criminal e meta 4 de improbidade, né? Então, esse ano a gente vai ter uma subdivisão dentro da meta 4, assim como a meta 2, a gente tem a meta 2 que a gente chama de clássica e meta 2 super antigos. Para a meta 4, a gente esse ano também tem essa divisão. Para a improbidade, inclusive com um corte temporal diferente, mais curto. E por que desse corte temporal, né? Como a gente já falou, como as metas buscam o anseio, né, da sociedade, a gente tem, com as mudanças legislativas recentes que nós tivemos, o risco de prescrição de muitos desses forem julgados até essa data. Então, por isso que veio com esse corte de 100%. Porque se as ações de improbidade não forem julgadas até essa data, elas serão fulminadas pela prescrição. E aí esse foi o objetivo do CNJ, de trazer essa meta, né, com esse percentual de 100% agora para 2025. Em relação às ações de improbidade administrativa. E aí a gente tem também as ações relacionadas às ações criminais relacionadas aos crimes contra a administração pública. Para essas ações, o percentual é de 65%, e aí o corte temporal é diferente, porque aí até dezembro, como normalmente né, nós já temos, então até 31 de dezembro de 2021, as distribuídas até 31 de dezembro de 2021, e aí a gente fala em especial, né, corrupção ativa, passiva, peculato, concussão, mas lá no glossário é que a gente vai encontrar a lista de todas as classes e assuntos que estão previstas aí no alvo da meta 4. Para 2026, a sugestão da PYME é de manutenção pela importância que se tem, né, da meta 4 nesse combate à corrupção de modo geral aqui no país. Então, para a meta 4, a sugestão é de manutenção nos mesmos modos que a gente tem hoje para 2025. Tem alguém que queira fazer alguma observação, tem alguma dúvida, queira fazer algum em relação a 4? Bom, agora sim, meta 5, agora arquivamento, né?
Agora sim, a importância ainda maior, né, dos arquivamentos. E aí a meta 5, que visa reduzir a taxa de congestionamento líquida, pede essa redução de 0,5 ponto percentual em relação, veja, processos de conhecimento também, e em relação ao ano anterior, a cláusula de barreira que eu tinha mencionado, lembra 56%, que é entende que o tribunal que está aí abaixo de 56% tem uma taxa de congestionamento muito boa, então quem já é muito bom não precisa melhorar ainda mais, né? A exigência do CNJ é de quem está acima de 56%. São excluídos os processos de execução, todas as classes de execução, né? E aí, por que é que a gente fala de taxa de congestionamento líquido? Porque também a gente exclui os processos que estão arquivados provisoriamente, suspensos. Então, aqui a gente tem somente arquivamento, que é baixa, né, do processo, e os arquivamentos para conseguir reduzir a taxa de congestionamento e também processos de conhecimento. A gente tem essa de fazer essa distinção de taxa de congestionamento líquida e bruta. Para um cálculo vai entrar a execução, entre a execução penal, entre a execução fiscal, por exemplo, para o outro não. Então, para a taxa de congestionamento líquida, que é o da meta, estão excluídos todos os tipos de processo de execução. Juizado da Fazenda Pública. Então, a gente não tem procedimento de execução. A gente tem o cumprimento de sentença dentro dos autos. E aí, então, impactava sim. Ou não? Depois da sentença. Quando a gente fala aí em execução, a gente está falando no lato sensu, isso. E aí a gente exclui para a taxa de congestionamento. Então, por isso que não impacta na líquida, impacta, como eu disse, na bruta, porque aí entram outros tipos de execução. Execução penal, execução fiscal, cumprimento de sentença, aí vai entrar. Quando a gente fala aí execução, na verdade não são as classes de execução, mas os processos estão na fase de execução, que aí é o caso do cumprimento de sentença. E para 2026, também a proposta é de manutenção nos mesmos termos de 2025, sem maiores novidades. Alguém quer fazer alguma contribuição em relação à meta 5? Quer tirar alguma dúvida ou fazer alguma observação? Meta 6, né? Esse ano a gente tem uma mudança de nomenclatura, né? A gente não tinha meta 6 na Justiça Estadual, é isso? E esse ano a gente passou a ter a meta 6. A antiga meta 10, que era a meta de direito ambiental, virou meta 6 hoje. E a meta 10, na forma que ela, na verdade, ela foi dividida em meta 6 e meta 7. Né? A meta 6 vai tratar das ações ambientais, e aí, de novo, a gente precisa do glossário, precisa da TPU, porque são várias classes e assuntos que estão relacionados no conceito de ações ambientais. E aí a gente também teve uma mudança significativa nos percentuais. Né? O ano passado, 2024, era de 35% e passou a 50% para 2025. Mas lembra que eu disse o ano passado a gente tinha aglutinado na meta 10 as ações ambientais e os processos envolvendo os indígenas, comunidades indígenas e quilombolas. E agora a gente tem uma separação. Então, na meta 6, esse ano, a gente tem só as ações ambientais, e aí a gente teve esse incremento de percentual de 35% para 50%. A gente chama de antiga meta 10 primeira parte por conta dessa divisão da matéria relacionada. Para 2026, a proposta é de manutenção nesses termos, ou seja, os mesmos 50% e também a divisão das ações ambientais em relação às de comunidade indígena e quilombolas, que vai estar prevista agora na meta 7. Tá? Então, sobre a meta 6, alguém tem alguma sugestão? Quer fazer alguma colaboração?
Só um registro em relação a todas as metas, né, com exceção da meta 3, que é conciliação, não deixa de ser, a gente não deixa de ser medido pelo movimento de sentença, mas de uma sentença de homologação de acordo. Na meta 5, que é taxa de congestionamento, que é a parte do arquivamento, então não é o movimento de julgamento que conta, mas nas demais metas, é sempre julgar. Então, é sempre o movimento de julgamento. E aí a gente está sempre lembrando, né, da importância da alimentação correta do movimento. Né? É importante que esteja na classe, então é importante sempre atentar para a classe e para o assunto, para ver se determinada meta, às vezes você tem um processo, por exemplo, eu não tenho competência para ação ambiental, por que é que eu estou aqui com a minha meta 6 negativa? Vai lá checar, ou é uma classe e um assunto que está indevidamente cadastrado, né? Então, às vezes, é um processo. Eu já peguei, por exemplo, alguns casos em que está se discutindo uma ação de direito do consumidor, da Compesa, e cadastrou esgoto. Aí, esse assunto é um assunto que é da meta 6. Mas a discussão do processo é direito do consumidor. É simplesmente porque no polo passivo, né, tem a companhia de saneamento. Então, é importante atentar para isso. Às vezes a gente tem mais, a gente consegue às vezes bater uma meta simplesmente fazendo qualificação de dados. Né? Então é importante atentar na alimentação correta, tanto na entrada, como a Raquel colocou, né? Como na saída, né? No curso do processo, né? Durante o processo. Então, vamos para a meta 7. Como eu disse, né, um desdobramento da meta 10, né, de 2024 era a meta 10, e aí agora em relação aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas, as ações distribuídas até 31 de dezembro de 2024. O objetivo da meta 10 é julgar 50% desses processos até 31 de dezembro de 2025. Né? A mudança do percentual foi a mesma, né, em relação à meta 7, que eu tinha mencionado, de 35% para 50% dos processos. E a previsão para 2026 é a inclusão na meta dos 50% dos processos relacionados de racismo, né? A injúria racial, ódio, violência, inclusive discriminação contra as pessoas LGBT e APN+. Dentro, relacionados lá. Não são os crimes de racismo, é todo crime de raça, né? Não, nem indígena e quilombola. É para que, além de indígena e quilombola, a gente tem um crime de racismo, né? Então, a gente teria as raças aí, e aí, como Quer falar, Carl? Ah, tá. Então, aumentar o espectro da meta para a proteção dessas populações, né? Das minorias. Aí, no caso, seria o dos processos que entrarem em 2025, né? Porque a meta esse ano é até dos que entraram até o ano passado, dos que ingressarem em 2025 para julgar em 2026, no caso. Bom, aí a meta 8, né? É a meta de suma importância no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Exige atualmente para o cumprimento 75% do julgamento dos casos de feminicídio que tenham sido distribuídos até 2023 e 90% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher também distribuídos aí nos últimos, né, até os 2 últimos anos. Né? Então, a gente tem que julgar todo esse percentual. A proposta para 2026 é de manutenção, né, dessa meta, pela importância que ela tem. Infelizmente, apesar dessa meta, a gente tem números crescentes ainda de violência contra a mulher, de feminicídio, e aí a gente precisa de realmente manter a atenção no cumprimento da meta 8. Infelizmente, o ano passado nós não cumprimos essa meta, desembargador.
Sugestão é. E aí só vou pedir que você fale o nome, que a gente até foi um pedido que o pessoal do cerimonial fez para a gente. Quando a gente fizer as perguntas, a gente se identifique. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do desembargador Sertório e também do desembargador diretor-geral da SMAP, Jorge Américo. Bem, pessoal, sou Giuseppe, atual coordenador-geral do sindicato, do Sindijude-PE. E aí essa questão das metas é uma questão que toca muito o sindicato, por consequência, a categoria. Em 2 de maio, ali do ano passado, foram implementadas, né, isso que a gente chamou da diretorização, que foi quando tudo ficou muito mais virtualizado, e que também essa questão das metas ficou mais acentuada ainda para nós, os servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aí, quando foi esse ano, lá no dia 13 de fevereiro, nós fizemos uma plenária com a categoria para debater as metas. E uma das coisas que o pessoal mais pediu, mais solicitou, foi para que, em processos criminais, em processos de violência doméstica, tivesse uma interligação do PJE com o BNP, o MP, o Banco Nacional de Mandado de Prisão, porque isso faz com que a gente fique com o trabalho invisível. A gente faz o trabalho e ele não é metrificado, ele não é contabilizado, assim como também em relação ao TRE. Outra questão também, doutora Tatiana, que foi muito comentado, era um pedido de gradação, de pontuação para o processo. Vou ser mais claro. Dizem, porque na meta nossa só considera processo a processo. Só que tem um processo que você tem que fazer um ato, uma conclusão, e tem processo que você tem que fazer várias coisas mais complexas, mais demoradas e que são contabilizadas igual o processo mais rápido, mais simples. Então, se pediu também, que inclusive é uma coisa que já ocorre na prática, se pediu que também os processos eles fossem considerados para a meta de forma diferente, de acordo com a sua complexidade. É isso. Obrigada, José, pela contribuição. Só um minutinho, que eu vou pedir só para você falar no microfone para poder. Não, é só para falar no microfone. E o nome também. Desculpa, é Bárbara, meu nome. E esse da Meta 8, que ele falou muito, é muito importante, porque a gente às vezes tem muita medida protetiva que atrasa a sentença de mérito de fato, né? E aí, como é que fica na meta? Não sei se tem outro indicador que ajude, porque às vezes precisa de muitas medidas protetivas, mudança, e aí a vara que é diligente para a proteção da mulher, às vezes se atrasa no julgamento, né? em si, o que a gente tem, o que é que o CNJ está fazendo? Essas metas que a gente menciona são todas metas quantitativas, né? Julgar mais do cliente, é uma quantidade maior. O CNJ criou um grupo de trabalho. Raquel é uma das representantes escolhidas representando o Poder Judiciário Estadual para começar a elaborar metas qualificativas. Então, a partir de agora, o CNJ, além de quantificar a nossa produção, vai também começar a medir e criar indicadores de qualidade. Então, isso que o José falou é bem importante, porque é isso, existem processos que são mais complexos e, para fins de metas, hoje a gente tem todo processo tem um peso igual, né, em todo o judiciário. Então, seja no cumprimento do ato processual, seja no julgamento, né, elas valem o mesmo peso. E aí tem um grupo de trabalho que está iniciando aí os trabalhos. Raquel vai brilhantemente representar a Justiça Estadual para começar a desenhar como é que a gente vai medir o trabalho dos tribunais agora de maneira qualitativa. Então, essas observações de vocês vêm bem a calhar com esse trabalho que está sendo iniciando aí pelo CNJ.
Não, doutora, e dentro ainda desse tema aqui, Mariana, eu sou do Sindijude, Pernambuco, né, do Sindicato dos Servidores e das Servidoras do Estado de Pernambuco. E aí, justamente essa questão, se tem, eu entendi que já tem um estudo sobre a qualidade, mas se tem algum encaminhamento com relação à questão da interligação do BNMP com o PJE, porque isso é uma coisa que dificulta, né? Você está sempre acessando os temas externos, né, para poder quantificar dentro do PJE e com isso também traria mais celeridade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Não só, já que o tema da meta 8 é MPU, né, mas aí pensando também em réu preso, alvará de soltura e tal, como não é o foco da meta 8, essa questão da interligação, se está tendo algum grupo da CETIC, um desenvolvimento já com inteligência artificial que a gente está aí para lançar, se não teria algo, né, que permita efetivamente essa interligação PJE-BNMP. É isso. Só para esclarecer, né, a gente hoje está coletando as informações e sugestões em relação às metas, mas o que a gente pode esclarecer é que sim, existe um trabalho para fazer essa integração, que chama, do BNMP com o PJE. E isso é um projeto nacional, né? A questão o BNMP ser integrado ao PJE, na verdade, integrado a PDPJ, que aí integra todos os sistemas, no âmbito nacional, e aqui internamente a gente está trabalhando para que essa integração aconteça também. Vamos para a meta 9. Eita, essa integração vai ser só criminal, porque, por exemplo, eu trabalhava com o Cisbajud e às vezes dava um trabalhão danado e também não conta para a meta. É só, por enquanto, só com o BNP. A integração que a gente tem com o Cisbajud já existe no PJE. Não, então veja, a gente tem um PJE, tem uma certa integração, mas isso para fim de meta, né? A meta é uma meta de julgamento, né? Então, de todo modo, não tem nenhum índice que integre. Em relação à meta 9, é uma meta relacionada à Agenda 2030, né, que diz respeito à inovação no Poder Judiciário. E aí foi a primeira meta qualitativa, na verdade, né, que foi inserida no âmbito das metas nacionais pelo CNJ. E aí tem algumas exigências. Na verdade, o CNJ vem aumentando as exigências. Primeiro era ter o laboratório, depois era ter o projeto, e aí, a cada ano, ele vem aumentando as exigências no cumprimento, né, dessa meta, né? Então, assim, é para que, de fato, o Poder Judiciário incorpore a inovação e traga os resultados da inovação para melhorar a eficiência, né, do serviço de modo geral. E a proposta da PIME é de manutenção dessa meta, justamente por ser uma meta qualitativa e não uma meta quantitativa como as demais metas, que, de fato, traz, né, vantagens para o Poder Judiciário com a aplicação da inovação. Bom, a meta 10 é a antiga meta 11, que é a meta da proteção absoluta da criança e do adolescente. Ela passou a ser nomeada de meta 10 esse ano, mas tem o mesmo objetivo, né, que sempre existiu em relação à meta 11, que é de julgar processos de conhecimento nas competências da infância e juventude, seja competência civil, seja a competência infracional. E aí é uma meta de 90% para o primeiro grau e de 100% para o segundo grau, dos processos que tenham sido distribuídos até 2023. Em relação à meta 10, também a sugestão é de manutenção, pela importância
do tema, né, a prioridade absoluta da criança e do adolescente. Então, com relação à meta 10 também, a proposta de manutenção. E aí, além das metas qualitativas, em relação ao que incluir os assuntos de família na meta 10, aí seria uma sugestão que teria que ser no campo aberto. Vocês podem colocar a sugestão que classes ou assunto de família sejam incluídos na meta 10 ou em uma meta nova, se for o caso, né? Criar uma meta nova que seja de família, no campo aberto. Mas só lembrando que a maioria das classes e assuntos relacionados ao direito de família, eles já integram a meta 1 e a meta 2. Tá? Porque normalmente as classes de família são classes de conhecimento, ação de guarda, divórcio, todas essas classes já estão incluídas na meta 1 e na meta 2. Tá? Agora, se for para criar uma meta específica da seara da família ou com uma temática de família, aí vocês precisam preencher o campo bem certinho ali, tá bom? E aí, na PYME, a gente teríamos uma meta nova. Então, por exemplo, né, a sugestão da colega de uma meta específica para a família. Né? Na PYME, a gente tem a sugestão de uma meta 11 nova, ou seja, seria uma nova meta para priorizar o julgamento dos recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas, assunção de competências relacionadas a contrato de consumo que envolvam crédito, direito ao consumidor, crédito retroativo, empréstimo consignado, tarifas e cartão de crédito. Então, seria uma nova proposta, né, de uma meta específica, a semelhança do que está se propondo em relação à família, por exemplo, com esses temas. Então, essa é uma das sugestões para uma 11ª meta, no caso, em relação à Justiça Estadual, né? O ramo da Justiça Estadual, que é o que a gente está vendo aqui. Então, para 2026 cria uma nova meta, e seria essa a nova meta a ser criada. Então, para quem tem a sugestão de uma nova meta, caso meta família, aí o lugar de colocar no campo aberto, né, criar, se for a sugestão for de criação de uma meta diferente dessa meta 11, que foi a meta sugerida, com esses temas, essas demandas repetitivas, pode colocar no campo aberto agora a sugestão de uma meta específica diferente, caso queira. Desembargador Sertório, veja que essa meta toca diretamente ao NGEPNAC e ao 2º grau. Provavelmente essa meta, quando ela vier parametrizada, ela vai vir especificamente para o 2º grau. Então, é uma meta realmente inovadora, que ela provavelmente não vai atingir o 1º grau, né? Sejam bem-vindos. E aí, Tati? Eram essas as propostas. Então tá, agradecendo a nossa turma da governança, os servidores da governança. Eu acho que a gente devolve ao cerimonial para o presidente fazer o encerramento. Agradeço a participação de todos, o pessoal do NGEPNAC presente, o pessoal do sindicato, agradeço a todos que se manifestaram.
Confiantes, vamos em frente. Avante. Está encerrada.